Os piores golpes em obra. Como você pode evitar os trambiqueiros da construção civil? Construir uma casa por si só já é uma dificuldade tremenda, né? A gente tem que lidar com várias coisas técnicas, com várias compras, com várias pessoas, com financiamento, enfim, várias coisas que já nos tomam nosso tempo. Mas além de tudo isso, ainda tem aquelas pessoas que são trambiqueiras. São aquelas pessoas que teimam em querer tirar vantagem em cima da gente. E hoje eu quero trazer para vocês dicas para você fugir disso, tá? Para você ficar esperto e saber quando uma pessoa ela está tentando te enganar e você não vai ser enganado jamais. Então, para isso, eu digo que esse vídeo aqui vai salvar dezenas de milhares de reais de você. Você só precisa dar um like aí para mim e compartilhar com quem está construindo ou você saiba que vai construir. Bom, mas vamos lá. Eu vou falar para vocês 7 golpes muito comuns na construção. E assim, não é porque eu quero que você fique até o final, também. Mas o 7º é terrível e tem a ver com o seu arquiteto e o seu engenheiro. Golpe número 1. Fraude na quantia de materiais. Bom, existem materiais que a gente não consegue contar facilmente. Tipo, 1, 2, 3, você vai lá e vai contando, tá? Existem materiais que, principalmente aqueles que são pedidos em volume, que é, por exemplo, areia, pedra, concreto. Esses materiais são os reis de o pessoal aplicar golpe. Por quê? Porque você não consegue facilmente ir lá e medir, tá? Então, qual que é a dica para você fugir disso? Primeiro, tenha uma pessoa para cuidar para você, um administrador de obra. A gente vai lá, vai conseguir fazer as medidas, fazer as contas com ângulo de atrito, enfim. A gente vai saber se ele está mandando aquilo que você quer ou não. No concreto é a mesma coisa, tá? O concreto a gente vai medir a quantidade na forma, vai fazer o confere e vai ver se ele está mandando a quantidade correta ou não. Mas mesmo assim é complicado, tá? E se você não tem esse profissional com você, a minha dica principal é compre em locais que ofereça, vamos dizer assim, locais que tenham credibilidade, tá? Por quê? Porque eles não vão colocar o nome deles a perder. Então, preste bastante atenção. Se você já é acostumado a comprar em algum lugar, né, e sabe da credibilidade, é lá que você tem que comprar. Então, esse é o primeiro, tá? É um golpe muito comum que você tem que estar atento, tá? Então, sempre tem um memorial de cálculo do que você precisa. Se tiver, você, por exemplo, for calcular que um reboco precisa de uma quantidade de areia, você terminou aquele reboco terminou aquela areia e o reboco não acabou, desconfie, tá? Então, algumas coisas você precisa prestar bastante atenção. E esses golpes costumam custar bastante caro. Segundo golpe, o golpe da fiação elétrica. Esse aqui também é complicado, porque é o seguinte, o pessoal, para ganhar o orçamento, eles vão lá e te vendem um cabo mais barato, te oferece um cabo mais barato. E as pessoas tendem a pensar que qualquer cabo é a mesma coisa, e não é, tá? Se você precisa de um cabo de 4 milímetros, ele precisa ter 4 milímetros de cobre, tá? E o que tem geralmente? Existe aí uns cabos, vamos dizer, capeta no mercado, que eles têm bastante capa, então o plástico deles, né, se você olhar por fora, ele parece a mesma coisa, porém o cobre lá dentro ele é bem mais fino. Então a dica é, compre de marcas que você sabe que tem procedência, tá? Outra dica, compre em lojas que você sabe que tem procedência, que não vai te indicar um cabo ruim, tá? E por último, né, se você ainda assim quiser tirar a prova real, descasque o cabo, vem com um paquímetro e faça a medida, né? Se você precisa de um cabo de 4, ele tem que ter 4 milímetros, tá? O problema de você colocar aí na sua instalação um cabo de má qualidade, você corre o risco de queimar seus equipamentos, de tacar fogo na sua casa, e também um outro que é muito comum é de você gastar mais energia, porque o cabo esquenta, tá? E aí ele se dissipa e você vai gastar mais energia elétrica do que o comum. Então presta bastante atenção nessa questão dos cabos. Terceiro golpe é o golpe das fundações. Isso aqui também é bastante comum, já aconteceu bastante vezes comigo. O que acontece? São 2 tipos de golpe. Primeiro, você vai lá e faz um projeto. Aí quando o projeto tem um diâmetro só, é mais difícil disso acontecer.
mas às vezes tem vários diâmetros, né, de estaca. Então, o que acontece? O pessoal vai lá e não troca o trado e coloca só o diâmetro mais fino, por exemplo. Então, você vai estar tirando segurança da sua obra, tá? Então, você tem que prestar bastante atenção, ir lá e medir mesmo, né? Ó, esse diâmetro aqui no projeto está de 25, tem que estar com 25. Esse aqui está de 40, tem que estar com 40. Um outro golpe, esse na verdade, para menos. Alguns outros fazem o seguinte, pega o projeto e fala, ó, qual que é a maior estaca? Então tem lá 25, 30 e 35. Aí ele pega e faz tudo com 35, que ele fala, estou a favor da segurança. Beleza, só que aí você pagou um projeto estrutural à toa, porque o projeto traz segurança e economia. Você vai ter segurança que está colocando uma estaca mais grossa, porém a economia vai para onde? Né? Você vai gastar muito mais concreto do que deveria. E um outro golpe que tem na questão de estaca, né, de fundações, é que o pessoal faz com uma profundidade menor do que você contratou. Já aconteceu isso comigo, eu tive que fazer reforço de fundação já no início. Por quê? O pessoal foi lá com a máquina, eu tinha pedido 10 metros, eles fizeram com 8 porque eles falaram que a máquina não ia mais. Realmente, a máquina não ia mais, mas porque a máquina era fraca, não é porque o não ia mais mesmo. Então, para as próximas, aí eles colocaram uma outra máquina, mas as primeiras estacas que foram concretadas com um diâmetro menor, com uma profundidade menor. A gente já teve que fazer reforço logo de início. Então, presta bastante atenção que isso aí custa caro, tá? E eles fazem isso por diversos motivos. Talvez por a máquina ser fraca e não conseguir, por pressa para ir para outra obra, por mau caratismo mesmo. Então, toma bastante cuidado e presta atenção. Sempre mede, tá? As estacas. Número 4, golpe número 4. Esse aqui é terrível, que é o orçamento pela metade. Olha só o que o pessoal faz. Isso aqui é para mão de obra, para todas. Pintor, pedreiro, eletricista. O que eles fazem? Vai lá e te dá um orçamento com preço baixíssimo, tá? E aí, pro meio da obra, ele começa a falar assim, ó, isso aqui não estava incluso, isso aqui não estava, isso aqui não era tudo isso, eu preciso de aditivo, e aí você tá na mão do cara. Esse que é o problema. E aí você vai tem que ir pagando aqui, e no final das contas vai sair mais caro do que você tivesse contratado um que te passou um orçamento certinho. Então presta bastante atenção nisso. Dica número 1, tenha mais de 2 orçamentos de mão de obra, para você poder comparar e fazer uma média. Aquele que estiver muito longe, né, da média de orçamento, você já descarta. Pode saber que ele vai te pedir alguma coisa depois, tá? Segunda dica, no contrato, peça para ele colocar, né, no escopo de contratação o que não está incluso, não somente o que está. Por quê? Porque daí tira a margem de engano. Você joga para ele a responsabilidade de te falar o que não está incluso, e aí depois ele não pode te cobrar. Porque se ele colocar somente o que está incluso, fica implícito, né? Fica explícito assim, a gente não consegue, implícito aliás, a gente não consegue definir, entendeu? Então, tem que ser bem claro, não está inclusa a jardinagem, não está incluso um piso maior que 1 por 1, não está incluso a instalação da bancada. Deixe isso bem claro no contrato, tá? Para você ter força legal depois. E procure, né, construtores idôneos também, né? Isso aí, como para tudo, a gente já falou. Golpe número 5, golpe da laje pré-moldada. Isso aqui acontece muito com lajes treliçadas, onde precisa de reforço de armadura. Por quê? A laje ela tem, né, a treliça, ela já vem 2 armaduras nela e a capinha de concreto. E às vezes a gente precisa colocar um reforço, tá? Uma armadura de reforço. E o pessoal, o que eles fazem? Vai por mim, já aconteceu comigo também. Eles vão lá e não colocam essa armadura de reforço. Ou pior, eles colocam só na ponta e o meio fica sem nada, tá? E isso aí vai te trazer sérios problemas estruturais. E eles fazem isso justamente porque o aço é a parte cara da treliça. Então eles fazem isso para economizar e te cobrar mais barato e ganhar um orçamento. O que é a minha dica para você? Sempre peça algumas treliças a mais, tá? Principalmente das que precisam de reforço. Então se ele falou para você que precisava de 10 treliças, você pede 11. E quando ela chegar na obra, você vai lá, aleatoriamente pega uma e quebra.
e aí você vai verificar se tem essa armadura ou não, tá? Isso aí eu já fiz, já peguei pessoas que me entregaram sem armadura de reforço e é um problemão, tá? Golpe número 6, isso aqui é muito comum, que é a locação de escoras e andaimes. São geralmente várias peças nessas locações. O que o pessoal faz? Às vezes eles não contam para te entregar, ou contam errado, e aí eles te entregam um determinado número falando que tem aquele determinado número e você aceita. E às vezes não tem. E aí quando você vai devolver, devolve faltando. E aí eles te cobram por isso. Então, esses que tem bastante volume, né, bastante coisinha, perde o tempo contando. Você vai perder ali 2, 3, 4 horas contando, mas conta. Conta um por um, faz um documento, pede para a pessoa que te entregou assinar e quando for embora a mesma coisa. Quem for retirar, assina para que você tenha certeza que eles não vão te cobrar mais, porque custa muito caro e o pessoal cobra e depois o negócio se estende, dá um trabalhão, tá? Então presta bastante atenção nisso. E por último, que é a que eu te falei que é muito triste, que é indicações de arquitetos e engenheiros, né? Indicações suspeitas. Acontece muito isso no mercado, o pessoal cobra no projeto ou no acompanhamento, na administração, um valor bem abaixo, só que eles sabem, eles têm os fornecedores que pagam comissão, então eles indicam aqueles fornecedores para você, a maioria das vezes são fornecedores ruins, eles vão indicar falando que é bom e aí eles ganham, infelizmente, desse pessoal, né? E aí o seu serviço fica comprometido. Então, presta bastante atenção nisso. Quando você for cotar, pegue sim, porque nem todos são mau caráter, pegue sim as indicações, mas tenham sempre mais cotações para você verificar. E também veja a idoneidade da empresa que ele está te indicando, tá? Então, bastante cuidado com isso. A gente conclui então que a obra não é lugar para amadorismo, né? Então, construir sozinho também é muito complicado. E se você então quer construir sem nenhum susto e precisa de uma consultoria de primeira obra, onde você vai ter esses detalhes e muitos outros detalhes, eu tenho aqui uma consultoria online de primeira obra, onde eu trago para você isso e muitos outros detalhes que você precisa se atentar quando você estiver construindo, tá bom? Então, se você tem interesse, o link vai estar logo abaixo e eu te vejo lá. Um forte abraço!